A paz, irmãos, amém? É bom a gente estar aqui, depois de a gente louvar o Senhor juntos. Hoje estou feliz, a mãe da Glaucia está aí com a gente, que Deus abençoe. Qual o nome dela, Glaucia? Lúcia. Não vou esquecer mais, dona Lúcia, que Deus abençoe sua vida. Glaucia, Márcio. É bom a gente estar aqui, né, amados? É bom a gente louvar. Como o Ian falou, que seria da gente sem o Senhor? Que seria da gente sem a família, a igreja, que é uma nossa família também. É muito bom a gente estar aqui. Nós estamos aí com esse tema, né, hoje, você é único, você é único. Eu queria ter escutado essa mensagem quando era garoto, quando era Jaime está ali, Cleive, amo vocês, amém? Eu queria ter escutado essa mensagem quando era mais novo. A gente vai envelhecendo, né, amadurecendo, e a gente vai pensando, poxa, se eu tivesse essa mentalidade quando eu era mais novo, seria tudo diferente. Quantas coisas que a gente coloca como empecilho por ser muito novo, por não acreditar na gente. E quando você vai amadurecendo, todas essas barreiras vão caindo. Então, Gustavo, Mariana que está aqui, os adolescentes que estão assistindo em casa, ou aqueles que vão assistir depois, pega essa mensagem para vocês hoje, guarda para vocês aí, porque eu tenho certeza que se vocês pegarem aquilo que Deus vai falar com a gente hoje, vai ser muito bom para vocês. Lá em 1 Samuel, a gente deve falar 1 Samuel, mas não é a carta, né? Então é o primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos, ao invés da gente ler, eu botei 38, 40, porque é o principal que a gente vai destacar. Mas nós vamos ler do 31, a partir do 31. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Primeiro Samuel 17, 38. Diz assim, eu vou ler o 31, desculpa. 1 Samuel 17, 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Então, antes de a gente continuar, nós temos ali uma guerra de Israel contra os filisteus. Era muito comum Israel brigar, né, guerrear contra os filisteus e vice-versa. Então, nós vamos falar do episódio de Golias e Davi. Né, Golias, um gigante. Golias tinha quase 3 metros de altura. Eu estava olhando, o jogador de basquete mais alto da atualidade tem 2,24 metros. Então, Golias tinha 2,90 mais ou menos. Imagina, gente. Né? Então, Golias era um gigante. Então, Golias era representante dos filisteus. E aí, Davi, um garoto, vai... todo mundo está com medo, os judeus e os israelitas estão com medo de Golias, e Davi vai se apresentar para enfrentar esse homem aí de quase 3 metros de altura. Então, vamos lá. Então, como Davi ficou perguntando o que está acontecendo, ele tinha ido lá para levar um lanche para os irmãos dele que estavam na guerra, o pai dele enviou ele. Então, as palavras que Davi estava falando, ele estava falando com tanta coragem, que chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar Davi. Versículo 32. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Então, Davi falou com tanta convicção que Saul, o rei, mandou chamar Davi, e Davi falou, olha, eu vou lá, vou lutar. E ele, não, você não tem condição de enfrentar esse gigante. Ele, além de ser gigante, ele é guerreiro desde garoto. Ele cresceu nesse meio. Você não é, você é um garoto. Então, versículo 34, Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo, ele começa a falar agora dele, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Então, Davi vai dizer assim, quando eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, eu protejo as ovelhas. Então, vem leão, urso, eu enfrento, e eu tenho vencido. Ele começa a falar, parece coisa, porque a gente
fica aquela memória da infância, das historinhas de infantis. Então fica parecendo tudo muito fantasioso, mas isso é real, tá sendo dito aqui por ele. Ele está contando para ele. Aí, quando ele fala isso, aí versículo 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, que o Senhor esteja com você. Irmãos, não tinha ninguém que ia. Não tinha ninguém querendo enfrentar o gigante. Chega um garoto cheio de coragem, cheio de ousadia. Por mais que parecesse impossível, Saul diz, vai lá, vai em frente então. Deus vai com você, Deus vai ser com você. Versículo 38 é o que a gente vai destacar, Mariana, Gustavinho, os adolescentes, os jovens. Aí, versículo 38 ao 40 é o que a gente vai destacar. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Né? Porque naquela época, e ainda hoje, há exércitos que usam toda uma armadura, capacete, né? Uma estrutura forte para suportar uma lança, para suportar um ataque. Então, Saul vê Davi ali, pega a sua vestimenta, a sua armadura e coloca em Davi. E disse a Saul, Davi diz para Saul, não consigo andar com isso. Eu não estou conseguindo andar. Estou aqui igual um robô, né? Pois não estou acostumado. Então, tirou tudo aquilo. Então, já estava ruim, piorou a situação. Ele já era um garoto inofensivo, Saul tenta melhorar a situação, colocar a armadura dele nele, e agora ele tenta andar, não consegue, e ele tira aquilo tudo. Então, a cena era terrível, era assim, absurdo. Então, ele tirou tudo aquilo. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E, em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Amém? Então, está aí o texto que eu lembro que eu me chamo Davi, então sempre era a mesma piada que eu ouvia. Cadê Golias? Toda vez que eu ia para algum lugar, alguém, qual é o seu nome? Davi. Cadê Golias? Você matou Golias? Eu cresci ouvindo isso. Mas está aqui essa história, e eu queria, aí nesse tema, falar sobre que você é único, eu sou único, nós somos únicos. Eu não tenho dúvida de que uma das maiores dificuldades da gente ver pessoas exercendo ministério, exercendo seu talento, nós estamos aí no mês nos organizando e chamando você para se colocar como voluntário, você se colocar em algum ministério, você se doar, se lançar. E eu não tenho dúvida que uma das maiores impedimentos de alguém exercer o seu talento está no fato da gente fazer comparações. A gente vive se comparando com as pessoas, a gente fica se comparando com os outros. E na era da rede social, então,
quando a gente vê pessoas que aparentam uma perfeição, a foto é bem tirada, o carro é o melhor, tudo parece ser perfeito. A gente se compara com as redes sociais, a gente se compara com personagens, com artistas, e a gente se sente pequeno demais, imperfeito demais. E eu não tenho dúvida que o que mais faz com que as pessoas fiquem travadas, o que mais faz com que jovens, adolescentes, não consigam se sentir úteis, não consigam se enxergar como pessoas que têm dom, que têm talento, que podem fazer a diferença, está no fato da gente viver se comparando. A gente vive se medindo pelas pessoas. Nós vivemos na era da imagem e acreditamos nas imagens que nos são passadas nas redes sociais. Pessoas tiram a própria vida porque não conseguem atingir uma imagem, um nível que o fulano, o ciclano atingiu. E por não conseguir chegar naquele lugar, pessoas vivem frustradas. E muitos desses alvos são utópicos, são irreais, são manipulados, não são verdadeiros. Ninguém posta os seus defeitos, ninguém posta as suas crises, seu choro. As pessoas só postam a sua alegria, o que deu certo. Então, quando as pessoas vão olhando e vamos medindo um ao outro, nos comparando, a gente se sente pequeno demais. E como você se sente pequeno demais, você decide se calar, você decide não se lançar, você não consegue enxergar o que você é. E o quanto que Deus te deu uma potência nas suas mãos para você poder ajudar tantas pessoas e fazer a diferença, exercer o seu talento. Eu estava vendo... Essa semana aconteceu uma coisa interessante, é público, então a gente pode falar, com a cantora Priscila Alcântara, que ela é uma artista desde garota, ela sempre trabalhou na televisão, e uma menina cheia de talento, uma voz linda, e tinha uma habilidade de apresentar programa desde garotinha, desde novinha. E ela sempre foi cristã, declaradamente cristã. Isso que era incrível nela, porque ela era uma menina que tinha habilidades, talentos inegáveis, uma voz maravilhosa, e ela era cristã, e nunca houve problema nisso. Ela era autêntica, ela tinha sua personalidade, ela tinha seu jeito, e ela viveu assim, e era muito bom. Era alguém diferente. Por quê? Porque era alguém que não se deixou moldar pelo meio. Isso é incrível, porque hoje... as pessoas começam a ficar todo mundo igual. Eu lembro, quando eu estava lá com meus 15 anos, que a moda era uma coisa incrível naquela época. Como que havia essa coisa da pressão da moda na nossa época? Hoje ainda existe, mas eu acho que diminuiu muito. Porque eu lembro que tinha um tênis da Nike que o legal era você usar aquele tênis. Então, se você conseguisse comprar aquele tênis, você estava na moda. Só que o mais esquisito é que você chegava no colégio, quem estava ali descolado era que estava todo mundo igual, porque era todo mundo com tênis preto da Nike. Então, o que era descolado era ser e ter o que todo mundo tinha. Mas, se você for parar para pensar, isso é muito careta. Porque você vai estar usando um tênis que todo mundo tem. Ninguém gosta de chegar num lugar e estar com a mesma roupa do outro. É horrível você ir para um lugar e você olhar e tem alguém com a roupa igual. Já vi gente ir embora de festa porque chegou na festa e tinha uma pessoa com a roupa igual. Vou embora, não vou ficar aqui não. Mas na nossa época, o legal era você conseguir comprar aquele tênis para ficar igual a todo mundo. E a Priscila Alcântara, o legal dela é que ela era única. Ela era uma menina descolada, ela era uma menina inteligente, era uma menina cheia de talento e ela era cristã. Era uma referência de alguém diferente. Não se deixou moldar pelo meio. Ela tinha sua personalidade, ela tinha o seu caráter. Aí, essa semana, ela dá uma guinada na vida dela, ela exclui a rede social dela, ela muda o nome, ela muda a aparência, e ela vai agora, o quê? Obedecer uma agenda. Aquilo que era diferente, e você que é adolescente, que gosta de desafio, o diferente hoje é você conseguir ter seus dons, seus talentos, e você poder se declarar cristão, porque é o diferente, você poder se declarar alguém que tem valores.
O igual é você abrir mão de tudo, da sua identidade, do seu querer, e você fica igual a todo mundo. Hoje, ela se veste como eles querem. A pressão era essa. Pô, você tem uma voz perfeita. Você é artista desde garota. Cara, você só tem que mudar essa roupa. Você tem talento, você é incrível, mas você tem que parar de falar essas coisas que você fala sobre Bíblia. Você é incrível, mas, poxa, as letras das suas músicas não podem continuar sendo as mesmas. Se você mudar as letras, você vai para um outro patamar. Então, agora, é aquela que era alguém, que era autêntica, que tinha sua personalidade e exercia o seu talento, agora é alguém que se veste como eles querem. Canta o que eles querem. Se comporta como eles querem. Ou seja, então agora, alguém pode dizer e chamar isso de liberdade, eu chamo de prisão. E eu louvo a Deus porque eu sei que o nível aparente da espiritualidade dela faz com que um dia ela volte. E aí, por isso que a nossa função não é jogar pedra, nossa função é orar e não ter o comportamento do irmão mais velho do filho pródigo, mas ter o comportamento do pai do filho pródigo, pronto para receber, para abraçar, para dar carinho, para dar amor. Mas entenda, Rodolfo Abrantes, que era um dos cantores da banda Raimundos, foi diferente. Ele abriu mão da fama, no auge da banda, ele abriu mão de tudo, se converteu, e a pressão era, não faz isso, rapaz, vem, volta, você está no auge. Ele diz, eu não quero, isso tudo que eu tinha, eu considero como perca, diante do que eu recebi, diante do que eu recebi do Senhor, eu quero a minha salvação, eu quero o Senhor. Então ele abriu mão de tudo, e foi criticado, foi massacrado, mas ele não abriu mão daquilo que ele recebeu. Isso é ser o radical, isso é o seu diferente. É você poder ter, Milena, Mariana, Gustavo, os adolescentes, é você poder ter personalidade e dizer assim, eu tenho valores, e eu acredito e luto pelos meus valores. Como Daniel lá na Babilônia, que ele disse, eu não vou me contaminar, eu não vou fazer, não vou comer o que vocês comem. Isso é ser o radical. O ser igual é você fazer como todo mundo faz. Então, é essa questão, nós precisamos entender que nós somos únicos. Deus nos criou únicos. Ninguém é igual a você, você é único. Ninguém no mundo é igual a você. E você tem valores e questões que Deus te deu para que você lute por elas e não abra mão delas. Há um livro que se chama Os 5 Maiores Arrependimentos de Pessoas que Estão em Cuidados Paliativos. Pacientes em estado paliativo, que não tem mais tratamento. Eles vão ser só, agora, cuidados para esperar o momento da sua morte. Uma enfermeira, tratando com esses pacientes, começou a ouvir o relato deles. E ela escreveu um livro que é Os 5 Maiores Arrependimentos Antes de Morrer. E eu queria citar só o primeiro. O primeiro da lista desses 5 é: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. Aquelas pessoas que estavam diante da morte, entre tantos arrependimentos, o primeiro era, eu queria ser fiel àquilo que eu acreditava. Eu queria ser fiel àquilo que eu queria fazer. Eu não queria ter me deixado pressionar e viver a vida que o outro queria que eu tivesse. Eu queria ser autêntico àquilo que eu nasci para ser. Muitas vezes a gente deixa de viver o que a gente deve viver para viver o que o outro impõe que a gente viva. E aí a gente se perde, a gente perde a nossa identidade. A gente deixa de ser único a gente para ser o que o outro quer que a gente seja. E não foi em vão que Ele te fez único e me fez único, que Deus nos fez único, para a gente poder ter coragem de não se deixar levar pela pressão, de que as pessoas querem que a gente seja o que elas querem. E o que isso tem a ver com o texto? É exatamente a tentativa de Saul de colocar uma vestimenta, uma armadura em Davi e fazer com que ele usasse aquilo que não era para ele. A medida não era para Davi, a medida era para Saul. Ele tentou usar, mas não conseguiu. Todo o tempo na nossa sociedade, na nossa vida, vão tentar fazer você colocar uma roupa que não é sua, ter uma opinião que não é sua.
A pressão é para que você não tenha opinião própria, porque você vai vir 10 dizendo uma coisa, você vai se sentir constrangido de discordar dos 10. E aí você aceita, e aí você se adequa, aí você perde a sua identidade. Tenha coragem de poder dizer, de discordar e de ter a sua opinião, de dizer não, não vou fazer isso, eu não vou nesse lugar que vocês estão indo, eu não vou beber isso porque vocês estão bebendo, eu não vou fumar isso porque vocês estão fumando. Quantas pessoas se destruíram nas drogas porque não conseguiram dizer não, porque não conseguiram dizer isso não é para mim, eu não quero isso, eu tenho minha opinião. Não, nós nos deixamos de levar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 e 4, explica isso. Essa pressão que a Priscila Alcântara sofreu, essa pressão que a gente sofre. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: Pedro falando para a igreja, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Há sempre um incômodo de um grupo da sociedade de olhar para você e ver você como um diferencial. Olhar para você e ver você limpo. Olhar para você e não ver você com cheiro de cigarro. Olhar para você e ver você um cara sério, uma mulher séria, uma jovem séria, um garoto sério, que tem um comportamento, que tem educação. Quer ver uma coisa que tem sido muito pressionada nos dias de hoje? A banalização do palavrão. Não sei se vocês já perceberam. Uma vez uma pessoa queria me obrigar a xingar. Isso aconteceu também no Jô Soares. Uma vez eu vi Jô Soares querer obrigar um rapaz a xingar. Ele falou assim, eu sou cristão, não, eu não xingo. Que isso, que absurdo, xinga, fala um palavrão aí. Ou seja, há uma pressão da sociedade para querer colocar para a gente impor coisas. Quando você tem direito de dizer, não, eu penso diferente. Parece que a gente é obrigado a aceitar tudo. E aqui está dizendo isso, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade. E por isso, o que eles fazem? Eles começam a insultar, porque choca eles. Eu sempre lembro do aquário que eu tenho lá em casa. Toda vez que eu tinha um peixe doente, os peixes saudáveis, aparentemente saudáveis, iam no peixe doente, justamente na ferida. Às vezes, as pessoas estão assim, querendo buscar qualquer coisa para te matar, para te debilitar, para te destruir. E a gente tem que ter discernimento, e a gente tem que se manter firme naquilo que a gente acredita. Nós temos que ter personalidade, porque Ele nos fez únicos. Ele nos fez únicos com um propósito. Então, irmãos, muitas vezes na luta para sermos nós mesmos, vamos ter que enfrentar a discriminação. Na luta, você adolescente, você jovem, você irmão, irmã, você cristão, na luta para você ser você mesmo, você vai ter que enfrentar a discriminação muitas vezes. Quando o profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, que isso é anterior a esse fato aqui, da briga dos filisteus com o povo de Israel, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, porque Deus disse para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Saul era o rei, mas Saul tinha pecado, e Deus queria tirar o reino de Saul, e queria que ungisse um novo rei. E ele disse, até quando você vai ter dó de Saul? Vai na casa de Jessé, porque entre os filhos de Jessé, eu tenho um rei para Israel. O que deveria ser feito ali? Se entre os filhos de Jessé, e ele tem 13 filhos, 12 filhos, 8 filhos, 6 filhos, não importa, se falou que entre os filhos deveria reunir, que havia um rei, ele deveria reunir todos os filhos, mas todos os filhos foram reunidos, menos um. Isso é discriminação. Isso é aquela ideia, não é possível que o caçula vai ser o rei, não é possível que esse pirralho vai ser alguma coisa. Então, nem cogitaram chamar Davi, deixaram Davi de fora, lá em 1 Samuel, capítulo 16, vale a pena a gente ler. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, olha que discriminação. O profeta Samuel é um dos filhos de Jessé.
Então, reúnem todos os filhos. Davi fica com as ovelhas. Não chamaram Davi. Qual a sensação que Davi deveria estar sentindo? Aí está lá, ó, 1 Samuel 16:6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. Quando Samuel viu Eliabe, um filho de Jessé, o mais velho, mais forte, mais guerreiro, ele pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Jessé chamou Abinadab. Vamos lá, vem mais um. E ela levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu esse. Mais um que não é. Em seguida, Jessé levou Samá e Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Deve ter tido um erro de profecia. Deus deve ter errado, porque passou todos os filhos e nenhum desses era para ser ungido rei. Então, perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Olha que coisa. Esses são todos os filhos que você tem mesmo? Jessé respondeu, ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Imagina, nós não vamos sentar enquanto esse caçula, que foi esquecido, que foi discriminado, não chegar até aqui. Porque nenhum desses que passou por aqui vai ser ungido rei. Vamos ficar em pé. Vai lá alguém, imagino que alguém correu, imagino que aquele que viu o movimento dos irmãos se arrumando, aquele que viu o movimento dos irmãos se preparando, que estava esquecido lá, que de repente estava triste lá cuidando das ovelhas, pensou, caramba, nem fui convidado, eles nem contam comigo para nada. Daqui a pouco ele vê alguém chegando, Davi, o profeta está mandando te chamar. Gente, quando o profeta chegava na cidade, era uma coisa muito séria. Porque sempre era o decreto de Deus. Deus está chegando através do profeta. E aí, o profeta Samuel mandou te chamar. Vai lá agora, vamos embora agora. Olha que coisa. Versículo 12. Jessé mandou chamá-lo, ele veio. Ele era ruivo, de olhos, de belos olhos e de boa aparência. Tudo que ele não queria no guerreiro. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Eu imagino os irmãos de Davi olhando aquilo. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Irmãos, às vezes é isso, essa discriminação do padrão de beleza, da cor da pele, da altura. Sabe, para que a gente possa acreditar que nós somos únicos e que temos chamado, que temos talento, e não se engane pensando que essa palavra é só para os adolescentes e para os jovens. Tem pessoas de 50 e 60 anos que até hoje não acreditam que são potenciais da mão de Deus, que até hoje estão calados, que até hoje estão parados, que até hoje famílias sofrem pela falta da sua fala. Sabe de uma coisa? Pessoas sofrem quando você não exerce o seu chamado. Porque a sua voz não está sendo ouvida, a sua oração não está sendo ouvida. Minha mãe falou assim, caramba, olhei para a Cíntia. Nós estamos numa fase, né, de oração pela vida do João Gabriel. Cíntia e Alexandre são os pais de João Gabriel, que está internado. E é muito difícil para eles, como pai. E minha mãe falou assim, não sei se foi minha mãe, alguém falou assim, caramba, eu olhei o rosto de Cíntia. E ela estava com um rosto diferente, porque ela estava muito abatida, estava sem comer. Mas aí parece que ela foi revigorada. E aí alguém falou assim, olha, parece que foi uma irmã da igreja que foi lá visitar ela e levou uma palavra para ela e que aquilo foi uma injeção de ânimo. Depois que levou aquela palavra, ela foi tomar um banho, arrumou o cabelo, comeu alguma coisa. E aquilo trouxe vida. Olha só o poder de alguém falando no poder de Deus. Diz que quando Davi foi ungido, a partir daquele momento ele foi cheio do Espírito Santo. Adolescente, jovem, você que está aqui nessa noite, quando você se coloca como único, como alguém que Deus criou para um propósito, você tem e é cheio do Espírito Santo de Deus, ele faz a diferença na sua vida. A despeito dos teus medos, dos seus traumas,
da sua baixa autoestima. Ele quer te usar. Mesmo que te discrimine, mesmo que te esqueçam. Eu lembro da minha esposa contando que ela foi convidada para pregar num lugar, uma vez, e ela chegou na igreja, estava o louvor, e ela chegou, ficou ali com todo mundo. E a pessoa que estava dirigindo aquele trabalho de mulheres ficou falando, aí falou assim, nós estamos esperando a pregadora chegar, até agora ela não chegou. Minha esposa estava ali o tempo todo. Aí alguém fez sinal, ela está aqui, chegou. Aí aquela moça olhou, é ela. Sabe? E a minha esposa falando, caramba, o olhar dela foi assim, é ela. Aí eu lembro também, a gente já passou cada coisa, o pastor passa cada dobrado, meu irmão. Um casal teimoso, tem casal teimoso, que não quer mudança, que quer só, sabe, ficar naquela coisa. Aí, como você confronta o casal, diz assim, vocês têm que mudar, vocês têm que se entender. Aí você confronta, eles não querem mudança, eles querem o quê? A mandinga. Eles querem o óleo ungido. Eles não querem mudar, eles querem que o óleo faça o que eles têm que fazer. O óleo não faz o que você tem que fazer. Só falta comprar uma figa, uma arruda. A gente quer transferir para um objeto a mudança que é pessoal. Aí, como pastor, como a gente crê na Bíblia, a gente não vai te ensinar mandinga, a gente não vai te enganar, e a gente vai te confrontar, aí o que acontece? Aí a pessoa não gosta. Não, assim não. Eu quero algo que eu não precise me comprometer. Eu quero continuar sendo violento, eu quero continuar falando o que eu quero continuar falando, quero continuar sendo assim. Eu só quero uma coisa que você me traga e que faça o trabalho que é para eu fazer. Isso não existe. O que existe é mudança de postura. Aí o que a pessoa faz? Vai buscar ajuda fora. Aí foram buscar uma pessoa, uma pastora. E aí o pior de tudo é que quando foi buscar essa pastora, ela começou a acompanhar eles. Nesse acompanhamento, ela mandou chamar a gente. Eu quero que você traga os seus pastores aqui. Aí foi até lá, na outra igreja que a gente era, ela foi até lá. Aí marcou o dia, a gente, meu Deus, Gisele, meu Deus, olha só. Eles estão achando que a gente não é capaz de orientá-los. Aí foi buscar uma terceira pessoa. Aí agora, essa terceira pessoa está chamando a gente para ir lá. Aí tudo bem, vamos lá. Aí com a paciência, vamos lá. Chegamos lá. Aí subimos, foi lá na igreja antiga, aí subimos uma escada. Quando a gente foi chegando, essa pastora já estava com esse casal. Quando a gente foi subindo, eu e ela, minha barba não estava tão branca, não estava tão barrigudo, aí estava mais novo. A pastora, quando viu eu e ela, deu uma gargalhada. Parecia até bomba gira. Aí eu olhei assim, estranho. Aí ela falava assim, o tempo todo, já entendi tudo. Tipo assim, o problema era a gente, então. O problema naquele casal estar daquele jeito era a gente. Aí ela falou, já entendi tudo, vocês são muito novinhos. Vocês são muito novinhos. Não, vocês são muito novinhos. Vocês são muito novos. Tem gente que te discrimina por você ser jovem demais. Pastor Marcos, lá na Bahia, ele trabalhando numa ilha no interior, ele com a barba assim, grande, eu falei, que barba é essa? Ele é novo, né? Que barba é essa? Ele, não, eu deixo essa barba assim para parecer mais velho, porque senão as pessoas têm dificuldade, acham que eu sou muito novo para ser pastor. Então, é isso, às vezes acontece isso, essa discriminação, aquele garoto é muito novo, ele é um caçula, e aí você começa a acreditar nisso, você começa a acreditar que você não é capaz porque você é negro, você não é capaz porque alguém te olhou e te viu que você nasceu em São Gonçalo, você é de São Gonçalo, não é possível, sua mãe, você não tem sua mãe na sua certidão, você não tem nome do seu pai na sua certidão, então você não pode ser, não pode exercer, porque você é marcado. Ei, meu irmão, você e eu temos que entender que quando a gente entende que nós somos únicos, isso nos faz pessoas diferentes. Quando você é único, você é exclusivo, e Deus colocou coisas em você que não colocou em mim. Pare de se medir, pare de se autodiscriminar, ou pare que te discrimine, não aceite o olhar das pessoas, não aceite que te diminuam nesse sentido. Davi foi discriminado, nem lembraram dele, mas Deus o honrou, chama ele aqui. Enquanto ele não chegar, a gente não vai embora. Segunda coisa, muitas vezes na luta para você ser o que você é, ter identidade, você vai ter que enfrentar, sabe o quê? O julgamento das pessoas. Os irmãos de Davi o julgaram.
1 Samuel, capítulo 17, 28, quando Davi chega naquele contexto, eles o discriminam, porque Davi vai perguntando, o que está acontecendo? Quem é esse camarada aí que está ameaçando o povo de Deus? Aí os irmãos dele vão discriminar ele. Olha o que ele diz lá, 1 Samuel 17, 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Aí olha o que ele vai dizer, sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Olha aí. Você veio só para ver a batalha, você veio para fazer fofoca. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ou seja, isso já era efeito da unção de Samuel sobre Davi. Os irmãos viram que Davi foi ungido. Isso já está gerando uma inveja, uma raiva. E já estão já julgando ele. Só que Davi está dentro do propósito de Deus. E muitas vezes, para você ser o que você é, você vai ter que enfrentar, seja o que for. Se você está dentro do propósito de Deus. Aí eu estava vendo o que é presunção, eles chamaram ele de presunçoso, aquele que se põe como melhor, aquele que se põe como mais bonito, como superior, como mais inteligente, mais capaz que os demais, vaidoso, presunçoso, tudo que ele não era. Ele nem lembrado era. Quem foi reverenciado foi Eliabe, o mais bonito, o mais guerreiro. Samuel, quando viu, ele falou, esse é o rei. Davi não tinha nada disso. E agora ele está sendo acusado disso. Sabe, muitas vezes a gente, para ter e para ser o que a gente tem que ser, e não se deixar se desconfigurar, se desfigurar pelos outros, pela pressão, nós vamos ter que enfrentar esses julgamentos. Porque quando você diz e você toma uma postura, você vai ser criticado, porque vão dizer, você está se achando melhor, você é o santão, você é o crente, você é o perfeito, é isso que a gente ouve, você é o perfeito, você é o perfeito. Para você ter e ser aquilo que Deus colocou para você ser, você vai ter que suportar o julgamento. Gênesis 37, 18, José, Gênesis 37, 18 e 19. Ele também era julgado. Diz o texto assim, mas os irmãos deles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. E o que eles diziam? Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros, está vendo aquele sonhador lá? Olha lá o bobão, lá, o sonhador está vindo aí. Por quê? Porque José não tinha culpa de nada. José só estava sendo o que ele era para ser. E aquilo que Deus estava o levantando para ser. José não promoveu nada daquilo. José não promoveu, o sonho de José não era mentiroso. Foi o próprio Deus que deu. Está entendendo? Então, para que você enfrente e seja autêntico aquilo que você nasceu para ser, você vai enfrentar muito disso. Quer ver outra coisa? Você, para ser e ser autêntico, você vai ter que enfrentar o olhar de desprezo. O olhar de desprezo, o olhar de discriminação, como a gente já falou aqui. Olha o que aconteceu lá no 42 do texto que a gente leu, de 1 Samuel. Olha o que acontece lá. Quando o filisteu vê Davi, o que ele diz? Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo de boa aparência, e fez pouco caso dele. Foi o que a gente falou, né? Pouco caso, isso aí é um pirralho, isso aí não tem nada. Se deixar, a gente acredita nisso. Quanto tempo eu acreditei nisso? Quanto tempo eu fui movido por essas opiniões, por esses olhares? Eu ia para falar uma palestra, eu ia para apresentar um trabalho no colégio, eu me sentia o pior de todos. Eu tremia dos pés à cabeça. Hoje, graças a Deus, muitos jovens adolescentes me procuram para aconselhar, para pedir opinião. Quando entra na faculdade, pastor, eu estou com medo. E eu oriento eles, olha, pare de olhar para as pessoas com esse olhar. Pare de se sentir menor. A Bíblia vai tratar da nossa relação com o outro, você tem que olhar o outro superior a você, no sentido de você não querer se engrandecer, mas no sentido de você exercer o que você nasceu para ser, você tem que tomar cuidado de não fazer confusão na tua cabeça. Porque você não é diferente de ninguém.
Você tem a capacidade de chegar ali, de apresentar, de colocar as coisas, estude, se prepare e faça. Não recue. Ele olhou para ele com desprezo, porque olhou a aparência, olhou o jeito, fez pouco caso dele. Porque ele é de São Gonçalo, fez pouco caso dele, porque da onde ele vem, como diz lá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Já pensou se Jesus pega isso para ele? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe o que Jesus fez quando ele lavou os pés dos discípulos? Diz o texto que, sabendo ele de onde veio e para onde ele ia, ele pegou uma bacia e uma toalha. Por que o texto diz isso? Porque lavar os pés das pessoas era função de escravo, de servo. Era o servo do servo que lavava os pés das pessoas. Quando alguém chegava nas casas, tinha uma bacia, tinha uma toalha, e o servo dos servos lavava os pés das pessoas. Pé todo sujo, empoeirado. Antes de Jesus lavar, diz o texto que ele, sabendo quem ele era e de onde ele vinha e para onde ele ia, ele pegou a bacia, ou seja, ele não tinha medo de ter a identidade questionada. Ele não tinha medo de olharem para ele, você não é Deus, você está fazendo um serviço de servo. Por que ele não tinha medo? Porque ele sabia quem ele era. Se você sabe quem você é, o olhar das pessoas, a discriminação, não vai te mudar, não vai fazer diferença nenhuma, porque você sabe quem você é. Você tem seus valores, você tem suas convicções, você tem sua fé. Quem diz que você tem que se conformar e aceitar tudo de mão beijada, porque senão vão te deixar de lado. Enfrente o que tiver que enfrentar, mas não perca a sua identidade. Não vá juntar com um grupinho que está fazendo coisa errada para se sentir aceito, porque você tem que entender quem você é, você já foi aceito. Eu falo sempre para minha filha, você tem mãe, você tem pai, você tem uma família que luta por você, você não é alguém isolado, sozinho, não, você tem família. Pare de se sentir pequeno, eu tenho que aceitar, eu tenho que fazer porque minha colega mandou. Ei, não, tenha personalidade. Timóteo passou por isso. Timóteo, acho que foi um dos discípulos que mais passou por essa discriminação. Porque ele era muito novo. 1 Timóteo 4,12, olha o que diz. Ninguém, Paulo dizendo para Timóteo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo estava se sentindo discriminado pela sua pouca idade. E aí Paulo vai dizer, não, ninguém te despreze pela sua pouca idade. E ele vai dizer, não, olha o que ele vai dizer, é como se Timóteo estivesse acreditando naqueles olhares, naquele julgamento, naquele olhar de desprezo, naquele menosprezo. E aí Paulo vai dizer para ele, não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Não negligencie o que você é, a sua identidade. Mariana, não negligencie sua identidade. Gustavo, não negligencie sua identidade. Não se deixe enganar. João Pedro, não negligencie sua identidade. Tenha personalidade, não se deixe enganar. Ninguém menospreza a sua pouca idade. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos. Você tem um dom, você tem um chamado. Não negligencie por discriminação, por olhar. E eu termino com o último. E o que mais me arrebentava. Muitas vezes na luta para sermos nós mesmos, nós vamos ter que enfrentar nós mesmos. O diabo é o nosso maior opositor, ele é o enganador, ele é o opositor, ele vem mesmo, ele coloca coisas, ele coloca sugestões, ele usa pessoas também. É o nosso maior opositor, não tem como colocar outra coisa além do diabo como maior opositor, mas depois do diabo, o maior opositor que nós temos somos nós mesmos. Porque até o diabo, se a gente resistir, ele foge. Agora, o problema é quando a gente não resiste porque a gente não acredita na gente. Então, um dos momentos aqui mais complicados é quando a gente o problema somos nós, o que a gente mesmo pensa a nosso respeito. Os pensamentos que a gente tem,
sobre nós, como que nós nos autodepreciamos. Eu lembro de uma pessoa que a gente encontrava, e às vezes eu não conseguia ficar 10 minutos perto daquela pessoa, porque eu encontrava, ela começava a justificar as coisas. Eu estou gorda, vocês me viram muito, vocês me conheceram muito nova, agora eu estou gorda, e que não sei o quê, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou não sei o quê. Rapaz, só ficava todo o diálogo, depois de um tempo onde a gente sem se ver, todo o diálogo era ela falando da sua própria aparência. Vocês estão melhores do que eu, que não sei o quê, que eu envelheci muito, e que não sei o quê. Quantas vezes a gente faz isso? Cara, eu fiquei tão feliz de ver uma jovem poder ter um namorado e ela poder não estar maquiada na frente dele, mesmo com poucos meses de namoro. Que coisa maravilhosa é isso, que liberdade. Isso é amor de fato, isso é relacionamento de fato. Já pensou alguém não poder estar de cara limpa diante de um namorado? Diante de um noivo, diante do marido, você não poder sair do quarto sem se maquiar meia hora, ou 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas antes. Você não poder ser você mesmo. Que tipo de relacionamento é esse? Aí eu falei, cara, isso é diferente. Gostei desse negócio. Você poder ser você mesmo. Irmãos, nós precisamos ser nós mesmos, porque nós fomos criados por Deus. Nós temos que deixar isso claro, nós temos que ressaltar isso. Como nós somos nosso maior opositor. Como que nós falamos tantas coisas e colocamos tudo para pior. Vários homens da Bíblia passaram por isso também. Homens incríveis que também enfrentaram esse dilema da autodepreciação. Que viram que o maior opositor eram eles, contra eles. Gideão foi um homem assim, lá em Juízes, capítulo 6, versículo 14, diz assim, o Senhor chamando Gideão para batalhar pelo povo de Israel. Aí diz assim, então o Senhor se virou para Gideão e disse, olha o que o Senhor diz, imagina, Deus diz isso para você, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Deus viu força em Gideão. Ele viu e falou, vá nessa força que você tem. Não é verdade que eu estou enviando você? Ele diz, vai na força que você tem. Eu não estou te enviando. Além dele ver força em Gideão, eu estou te enviando. Eu, Deus Todo-Poderoso, estou te comissionando. Aí a resposta de Gideão, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Deus tem que várias vezes ir falando para Gideão e o convencendo de quem ele era, e provando, fazendo. Ele pediu prova, ele pediu uma série de coisas a Deus, para que depois disso tudo ele pudesse ir. Moisés a mesma coisa. Moisés falou, não sei falar, eu sou enrolado para falar, manda meu irmão. Jeremias falou, eu sou uma criança, como que o Senhor me escolheu desde o ventre? Que história é essa que o Senhor me escolheu desde o ventre? Eu não sei nem falar direito. Irmãos, nós somos, se deixar, nossos maiores opositores. E hoje o Senhor está dizendo para a gente, hoje aqui, não importa se você é um adolescente, se você é um jovem, ou se você já está nos 50, 60, não importa, porque eu conheço pessoas que já passaram dos 70 e continuam com medo. Medo de sentar com o neto, medo de sentar com o filho, medo de falar, medo de se expressar, medo de pegar sua experiência, sua bagagem e dizer tantas coisas maravilhosas que possam servir para essa geração. Tem medo, tem fantasmas, tem traumas. São potenciais, mas estão calados. São potenciais, mas estão parados. São potenciais, mas não se colocam. Então, nós somos também um problema. Então, eu termino dizendo, não lute com a arma, com a ferramenta de Saul, com a armadura de Saul. Você tem, e Deus te deu, suas próprias armas e ferramentas e talentos. Você é único. Ninguém é igual a você. Isso te torna alguém ímpar. E a gente fica tentando... Tem coisa mais feia... É você ver uma igreja onde a voz do pastor são a voz do pastor presidente. Já viu isso?
uma igreja, essas igrejas da mídia, você vê o pastor lá falando, quando você vai ver o pastor auxiliar, a voz igualzinha. Tudo bem, pessoal? Igualzinha a voz do pastor presidente. Não, cada um tem que ter teu jeito, é o teu jeito, tom de voz, tua característica, teu corpo, tua cor da pele. Porque Deus fez assim, porque Ele é um Deus que age, que usa cada um na sua característica, mas você fica tentando ser igual fulano. Ah, se eu fosse igual fulano, eu ia ser diferente. Não, você tem que ser você. Por mais que alguém estude, não consegue reproduzir alguma coisa que você vai conseguir reproduzir com maior facilidade, porque você é único. E Deus quer fazer com que você se levante nessa noite para exercer o seu chamado, sendo você. Não seja nada mais e nada menos do que você mesmo. Nós somos acusados, como religiosos, de roubar a liberdade das pessoas. Nós somos acusados, como religiosos, de castrar as pessoas nas suas liberdades. Só que o evangelho que eu acredito é totalmente diferente. O evangelho que eu acredito é aquele que te dá a liberdade de poder escolher o que fazer ou o que não deixar de fazer. Você não é alguém que tem que se desfigurar de você para agradar uma massa, para agradar uma agenda. Você não precisa mudar a sua música para ser aquilo que eles... Já temos a Anitta, não precisa de mais uma Anitta. Já tem uma, já é muita coisa, deixa só ela mesmo. Não precisa a Priscila Alcântara ser a nova Anitta. Priscila Alcântara tem que ser a Priscila Alcântara. Eu creio que ela vai cair em si. Que ela vai cair em si. Eu não estou dizendo para ela cantar só gospel, porque eu não sou quadrado, eu não passo essa distinção. Eu estou dizendo para que ela continue sendo o que ela é, e não o que a massa impôs que ela seja. E eu creio que a ficha vai cair. E ela vai dizer, na casa do meu pai tem pão sobrando, e eu estou aqui perecendo, perdendo minha identidade. Você pode ficar de pé um pouquinho? Me ajuda aqui. Então, nós temos aí, coisas que querem fazer com que a gente não seja nós mesmos. Que a gente não seja único, mas que a gente seja uma massa. Tem uma passagem na Bíblia que há uma confusão de uma deusa chamada Diana, uma confusão porque quando o evangelho chega, eles vão deixar claro que não há nenhum Deus. O Deus verdadeiro, ele não é representado por imagens. O Deus verdadeiro, ele não tem como ser reproduzido numa imagem. Mas havia gente que reproduzia a imagem de uma deusa chamada Diana. E eles ficaram com raiva daquela situação e se insurgiram, se levantaram contra os discípulos. E fizeram maior confusão, levaram a arrastar os discípulos e tal. E diz lá que eles começaram a gritar: grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. Eles ficaram horas gritando aquilo. E no texto diz o seguinte, quando aquela confusão acontece, diz assim: a maior parte deles nem sabia por que causa se tinha juntado. A maior parte daquelas pessoas que foi como uma multidão, gritar alguma coisa, reivindicar alguma coisa, nem sabia por que causa estavam reivindicando. Nossa sociedade cada vez é assim. As pessoas não têm mais opinião própria. Elas são levadas, elas são arrastadas, e elas deixam de ter opinião, deixam de dizer o que elas querem dizer, para dizer o que outros querem que elas digam. Deus nos fez únicos, para que você possa ser você, para que você e eu possamos ser nós, e que o Senhor nos ajude a vencer a discriminação, o julgamento, o olhar de desprezo, e nós mesmos com os nossos medos e temores. Feche os seus olhos um pouquinho. O Senhor tem pressa em te usar. O Senhor tem pressa em usar a sua vida. Tem Cíntias querendo ouvir uma oração, uma palavra de consolo. Tem Alexandres querendo receber um abraço, querendo receber uma palavra. E você é capaz disso.
porque você é único. Tem coisas que eu não vou saber dizer e que você vai saber dizer. Tem oração que eu não vou fazer e você vai saber fazer. Tem pregação que você vai fazer e eu não vou saber fazer igual, porque você é único. Então Deus tem pressa na sua vida. Não negligencie o dom de Deus que existe em ti. Não negligencie o chamado de Deus que existe em você. Esse chamado que te arde o coração, mas o teu medo, a sua rotina te roubou isso. Hoje Ele quer reacender esse seu chamado. Porque não tem coisa melhor do que viver uma vida com propósito. Eu nasci por um propósito. Você nasceu com um propósito. Não importa se você é adolescente, se você é uma criança, ou se você é um jovem, ou se você é um idoso, não importa. Ainda há tempo de Deus usar a sua vida.